Fala, porcada! Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Sábado agitado aqui no Palmeiras, mercado da bola a todo vapor, Verdão que não para de ir atrás de contratações. A gente pode acompanhar aqui o Carlos Miguel, já está certo com o Palmeiras, o GFT também, o lateral esquerdo que veio pro lugar do Vanderlan, e parece que tem mais reforço chegando em família. Então vamos ficar aqui para acompanhar o que o PVC trouxe pra gente aí, e vamos acompanhar aqui também o pessoal do Gazeta Esportivo falando a respeito dessa vitória avassaladora do Verdão, né? Agora, PVC citou um nome aqui na prancheta, Marcos Rocha. E aí a gente quer saber o futuro do Marcos Rocha, porque chegou o momento do mercadão da bola aqui no De Primeira. A gente vai falar do mercado do Palmeiras, então, que está muito movimentado. A gente viu a arte aí, né, de chegadas e saídas, como está movimentado este mercado do Palmeiras. Então, agora, Marcos Rocha, a última novidade, a caminho do Grêmio, PVC e também o volante do Cuiabá, Denilson. Pode chegar ou essa possibilidade está descartada? Não, hoje eu recebi a notícia de que podia ser o Denilson, telefonei para a gente no Cuiabá, não no Palmeiras, e se descarta, não tem. Ouvi no Cuiabá que já se ouviu em Cuiabá que o Palmeiras vai procurar, mas o Palmeiras não procurou. Não tem Denilson no Palmeiras. Marcos Rocha no Grêmio tem. Não é oficial, mas já está sacramentado que o Marcos Rocha vai para o Grêmio. E é um negócio bom para todo mundo. Vou começar pelo lado do Grêmio. A gente está falando bastante do Palmeiras, vamos falar do Grêmio. O Grêmio não tem lateral direito. O Igor Serrote foi negociado. O João Pedro teve uma fratura, está em fase de recuperação. O João Lucas entra no time e se machuca, e isso virou costume. O Gustavo Martins, que é zagueiro, jogou improvisado como lateral, está machucado. O Camilo, que é volante, está jogando como lateral direito e ele não consegue jogar bem, nem como volante, nem como lateral. Então o Grêmio precisa desesperadamente do lateral direito. O Marcos Rocha precisa jogar. O jogador estreou uma carreira incontestável, campeão da Libertadores pelo Atlético, 2 vezes campeão da Libertadores pelo Palmeiras, campeão brasileiro pelo Palmeiras 2 vezes, 3 vezes. Extremamente vitorioso, né? Com uma carreira muito vitoriosa. Cara, você pode passar a vida inteira dizendo, não, eu preferia o Rosemiro. Tudo bem. O cara venceu na vida, né? Muito. Vamos combinar. E hoje, aos 38 anos, né? Já tem muita experiência. O cara saiu de algum lugar que a gente não sabe onde foi exatamente, pelas dificuldades que ele passou na vida dele. Cara, o cara é 3 vezes campeão da Libertadores. Então, palmas para Marcos Rocha. Pelo Atlético, pelo Palmeiras, pela Seleção Brasileira, pela carreira. O Grêmio precisa de um lateral. O Marcos Rocha precisa jogar. O Marcos Rocha não vai jogar no Palmeiras. É bom para todo mundo. Marcos Rocha que começa na base do Galo, mas depois ele roda alguns clubes antes dele conseguir se destacar, né? E aí ele vai para o América, ele tem uma boa passagem pelo América e volta ao Atlético, e aí é super vitorioso, enfim. Um jogador que está muito na história do Atlético e do Palmeiras também, claro. Vamos falar de quem está chegando, então? Todo mundo quer saber. Tem uma pergunta que surge aqui na live todos os dias. Carlos Miguel, não chegou ainda, né, PVC? Não é oficial, mas está fechado. Tá fechado. Calma, vamos segurar a ansiedade porque tá fechado. Quem também tá fechado, informação do nosso Andrezito aqui, do André Hernan, é o Jefté, assinando por 5 anos. Notícia que já está no mercado da bola, na coluna Mercado da Bola lá no All Sport. Então o Palmeiras, né, contratou o Jefté, lateral esquerdo do Rangers, segundo a informação do André Hernan, fechou. Teve reunião ontem em Londres. Jogador, clubes, tudo foi ali alinhado. Vocês estão vendo aí a matéria no All Sport, assinada pelo Bruno Andrade e pelo André Hernan. Então agora faltam aqueles trâmites burocráticos, aquela papelada toda e assinando o contrato por 5 anos. Jogador jovem que só tem 21 anos. Além dele, aí a gente está vendo aí alguns números do Jefté. Então, o Palmeiras alinhou aí nas últimas horas todo esse acordo com o clube da Escócia, o Rangers, que vocês estão vendo aí, onde ele estava atuando. Um investimento de 6 milhões de euros, hein, gente? Não é barato, não. 38 milhões de reais na cotação atual. Mais caro que o Carlos Miguel. Pois é, mais Carlos é bom, né? Mais caro que o Carlos Miguel. Outro que também está na mira, né? Muito na mira, Júlio Enciso. Como é que está essa negociação, em PVC? Ela não é barata. Ela deve chegar perto de 15 milhões de euros. O entendimento é que o departamento de análise de desempenho entende que é um jogador que vai resolver problema. Ele não é um 8, ele é um 10.
ele é um 10 que não é Veiga. Ele é um 10 que é Flaco Lopes. Ou seja, ele é um segundo atacante. Ou seja, distante do Richard Rios. Bem distante. Vai continuar faltando um 8. Vai ser Lucas Evangelista. E o entendimento é que o Lucas Evangelista é um bom reserva, ou seja, continua precisando de um 8. E vai tentar? E se vai continuar tentando esse 8? Não tenho informação de que esse 8 chega antes do final da janela. Certo. Não tenho esse nome. O Enciso pode chegar antes do final da janela, mas não é uma negociação fácil. Porque não é barata. O que ajuda é que você ia contratar esse 8, o 8 que era o Marcel Ruiz, e o Marcel Ruiz não vem. O Palmeiras desistiu da contratação do Marcel Ruiz nesse momento. Então, o Enciso, esse dinheiro ajuda a compor a chegada do Enciso. Não é o mesmo dinheiro. Eu tenho 10 para cá, eu tenho 15 para cá. Mas se eu não vou usar esses 10 vêm para cá e eu guardo para cá depois. Não é uma conta exata. Essa conta que está fazendo não é o Palmeiras, sou eu que estou fazendo. Para ser honesto. Né? Mas, assim, tem esse dinheiro para contratar o Enciso. Ele não deve ficar no Brighton, o que facilita a vinda dele para o Palmeiras. Como está a questão física dele? Ele vai chegar, teoricamente ele chega para jogar. Isso é importante, você perguntou, Luísa, pelo seguinte, a avaliação do Ramon Sosa hoje é que o Ramon Sosa não está jogando o que pode jogar, porque fisicamente ele está bem. E o que isso tem a ver com o Enciso é que pode ser a mesma situação. E tem a ver com o Vitor Roque. Porque o entendimento é que o Vitor Roque demorou para engrenar porque ele não estava bem fisicamente. Então pode ser que precise de uma certa paciência aí com o jogador chegando. Esse é o grande problema de você remontar um time durante a temporada. O Vitor Roque agora está bem. Ele ainda não está voando, ele não está no potencial que ele pode alcançar. Mas nesse momento ele está bem. Não dá para brincar com o Campeonato Brasileiro, por mais que o Timão esteja focado também na Copa do Brasil. Quem está focado e está voando na Copa Libertadores América é o Palmeiras, que inclusive pode usar força máxima na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já que o adversário será um velho conhecido, o Botafogo. E ó, lá no Rio de Janeiro, hein? O Palmeiras fecha a preparação para encarar o Botafogo no Rio de Janeiro. Claro que essa preparação foi conduzida na academia de futebol depois de uma vitória importante para acalmar os ânimos no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, também fora de casa contra o Universitário do Peru, jogo em que o Palmeiras, além de atuar muito bem, o bom desempenho era cobrado, venceu por 4-0. Agora mais um capítulo dessa história recente entre Palmeiras e Botafogo, que deu o que falar nos últimos anos. Sabemos das dificuldades que vai ser, de um grande adversário que é o Botafogo, mas quem quer sonhar grande nessa competição tem que pensar dessa forma e vamos descansar bem, se preparar bem e ir lá e competir como a gente tem feito aí nesses últimos jogos. Agora, desta vez, as duas equipes mudaram um pouco, contrataram jogadores, perderam outros, tentam embalar de vez na briga pelo título brasileiro. São os atuais últimos times campeões nacionais. O Botafogo venceu o último, o Palmeiras em 2023. E a ideia das equipes com os treinadores atuais é tentar dar mais entrosamento, tentar fazer com que essas equipes cheguem mais perto de Flamengo e Cruzeiro na ponta da tabela. O Palmeiras vai ter desfalques importantes. Rafael Veiga continua com dores no pubis e Paulinho, outro jogador que vai perder o restante da temporada. O Botafogo tem quase um sistema defensivo inteiro perdido, mas mesmo assim confia na sua torcida. O Palmeiras vai ter que desafiar o adversário para vencer fora de casa. O Palmeiras tem um trunfo de ser o melhor visitante até aqui da competição e também tem a chance de poder poupar um pouquinho mais pelo 4-0 que fez contra o Universitário. Claro que está de olho na Libertadores na próxima semana, mas Abel deve ir com força máxima. Inclusive Bruno Fux, que está recuperado, trabalhou normalmente aqui na academia de futebol e pode ser novidade entre os relacionados. Além de Bruno Rodrigues, olha só, atacante do Palmeiras, que passou por 2 lesões seguidas no joelho. Quem sabe não seja uma novidade entre os jogadores que viajam ao Rio de Janeiro. O Palmeiras sabe o quanto é importante vencer esse jogo contra o Botafogo para o efeito anímico e também na tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira achou uma nova formação para o ataque do Verdão. Ufa. Vamos assistir a goleada lá no Peru. Que alegria.
Pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, o Palmeiras foi a Lima e deu uma verdadeira aula pro Universitário. E a primeira lição veio nesse pênalti aí cometido em cima do Vitor Roque. O capitão Gustavo Gomes foi pra cobrança e marcou pela 13ª vez na Libertadores. Com o gol, o paraguaio se igualou a Rubem Espinosa como o maior zagueiro artilheiro da história da competição. A tarefa de casa do Universitário estava indigesta e, de novo, o Flaco Lopes achou o Vitor Roque e na clássica tabelinha 1-2, o Tigrinho devolveu para o argentino que, de canhota, bateu no canto do goleiro Britos, 2-0 Palmeiras. O zagueirão Riveiros não entendeu que a marcação no Vitor Roque tinha que ser precisa. Deixou o Tigrinho sair cara a cara após o passe do Sousa e o camisa 9 tirou 10 com essa bomba. Sem chances de defesa para o goleirão, 3-0 verde. E olha o Riveiros mandando mal de novo. Dessa vez o zagueiro chegou atrasado e entrou de carrinho no Flaco Lopes. O juizão até deu amarelo num primeiro momento, mas após rever a imagem no VAR, mudou a decisão e expulsou o zagueiro do Universitário. Com o jogo devidamente encaminhado, o Verdão aplicou o último golpe nos peruanos com o cara da partida, Flaco Lopes, que aproveitou o rebote para fazer de cabeça. O Bandeira até marcou o impedimento, mas após a revisão do VAR, o gol foi validado para fechar a conta e terminar a aula de futebol do Verdão para cima do Universitário. 4-0 e vaga encaminhada para o Palestra. Eu, como não acredito em fórmulas mágicas e que acredito que o processo de treino e evolução de uma equipa é um processo inacabado, mas é uma solução que temos, como eu já tinha dito. Foi bom vê-los os dois na frente, uma dupla muito jovem, com características diferentes e o Flaco nós já sabíamos, é um jogador que nós temos que trabalhar e temos trabalhado muito com ele ao longo destes anos e felizmente a comissão técnica e a direção têm tido muita paciência com ele e trabalhar em cima. Nem sempre a nossa torcida tem tido essa paciência. Mas nós sabemos aquilo que fazemos, sabemos onde queremos ir. O Roque é a mesma coisa. Podes-me ajudar como jornalista a confirmar tudo isto que nós estamos aqui a dizer, mas é mais uma opção que eu tenho. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é mais uma opção. Legal. E aí, eu quero saber o seguinte. Primeiro, se o Palmeiras que se acertou e encontrou uma formação maravilhosa ou se esse time do Peru é muito fraco? As duas coisas, Michele, as duas coisas. Primeiro, e eu ouvi hoje durante todo o dia, principalmente aqueles que têm dor de cotovelo, falando, mas o Palmeiras empurrou bêbado na ladeira, esse time aí qualquer um ganha. Gente, eu tô cansado de ver, o Zé Paz talvez também esteja cansado de ver, muitos times grandes, quando enfrentam times desse nível, se complicar. O Flamengo já perdeu classificação em casa, o Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores por timecos e quase se complicou com esse time amador da Venezuela aí, na Sul-Americana. Quando você enfrenta um time pior que o seu, o que você tem que fazer? Se impor desde o começo e construir a sua vitória. E o Palmeiras normalmente faz isso na Libertadores. São 7 vitórias consecutivas. E mais, o Abel, enfim, parece que abriu um pouco mais a sua cachola, né? E resolveu experimentar o time titular com os dois, com a dupla, né? Com Bebeto e Romário. Né? Então, e deu certo. Foi até bom que foi contra um time mais fraco, porque eles puderam se entrosar, fazer as jogadas, para poder também tentar colocar em prática em jogos mais difíceis. E os dois jogaram muito bem. Foram os melhores em campo, né? O Flaco até foi eleito o melhor da partida. Então é uma esperança para o torcedor do Palmeiras que via dificuldades do time marcar gols e de repente com os dois isso pode melhorar bastante. Você falou um negócio aí, eu até estava assistindo o jogo, né? Cara, eu tive que esfregar o olho, que eu achei que era o Bebeto e Romário mesmo jogando. Falei, mas não é possível, Bebeto e Romário no verde? Tá vendo? Aí eu falei, não, Flaco e Vitor Roque, né? Foi um jogaço dos dois, assim, O Abel, os treinadores, no modo geral, não é porque hoje em dia todo mundo joga com ponta, que você tem que forçar esse jogo pelos lados. De repente, você tem jogadores que se complementam, como é o caso, né? Como é esse caso aí do Vitor Roque com o Flaco voltando um pouquinho mais, Vitor Roque mais rápido, um cara que
é forte fisicamente, tecnicamente muito bom jogador. O Flaco às vezes voltando um pouquinho mais para fazer a função de 10 ali, se complementando, o jogo pelo meio. Então assim, o Palmeiras, o Abel vai encontrando esse time com essa formação. E aí, respondendo a tua pergunta, Michele, é isso que o Alex falou. O futebol é apaixonante por causa disso, né? Porque muitas vezes o mais fraco ele ganha do mais forte. Sim. E o Palmeiras ele soube se impor diante de um adversário que é mais fraco que ele, venceu e encaminhou aí uma classificação para as quartas de final e é sim um dos favoritos a vencer a Conmebol Libertadores. Vai ganhar a Libertadores o Palmeiras. Vai, Aí então tá calma, bom. Vai né? ganhar igual o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil. Família, então essas foram as notícias de hoje, né? Sabadão agitado aí no Verdão. Palmeiras que tá on no mercado da bola. Palmeiras que tem agitado o mercado aí nessa última temporada, né, cara? Trouxe bastante peças já e ainda tá trazendo mais. O Jefité ali já tá praticamente certo com o Verdão, lateral esquerdo, né? Que veio para suprir a ida do Vanderlan pro Bragantino. Também temos o Carlos Miguel, que vai vir para fazer sombra pro Everton. Possivelmente já possa ser a titular a partir da temporada que vem, né? E o Júlio Enciso, né, família? Que é o jogador mais caro aí dessas 3 contratações. Ele que é um meio atacante, cara. Um jogador habilidoso, bate bem de fora da área. E só tem um percalço ali que tá atrasando a vinda dele, que é questões burocráticas mesmo, por conta de salário. Mas eu acredito que venha também sim, viu? Como a gente acompanhou o pessoal do All Sport falando aqui, o PVC trouxe as informações pra gente, né? Verdão montando uma seleção, hein, família? Você é louco. Palmeiras tá ficando forte, hein? Quando esse time encaixar, tendo em vista o que aconteceu agora já nessa quinta-feira, Palmeiras encaixando esse time aí, tem um bom elenco, dá pra brigar por bastante coisa na temporada ainda, hein? A gente também viu aí que o Marcos Rocha tá indo pro Grêmio, né, cara? Jogou muito no Palmeiras, aliás, foi muito campeão no Palmeiras. Às vezes jogava bem, às vezes entregava uma partida ou outra ali, mas enfim, faz parte. Sucesso pro Marcos Rocha aí, muito obrigado por tudo. E é isso, seja feliz aí onde você estiver, beleza? E é isso, família. A gente também viu o pessoal do Esporte na Band falando a respeito do Palmeiras enfrentando o Botafogo, né? Às 8h30 do domingo. Verdão, cara, que pode entrar com força máxima aí, tem tudo pra sair de lá vitorioso, lá do Engenhão, né? Porque como o Palmeiras venceu a primeira partida de ida das oitavas da Libertadores, venceu bem, venceu fora de casa, dá pra ir no Brasileirão com força máxima também e depois poupar, fazer gestão de carga ali na quinta-feira que vem, né? No jogo da volta da Libertadores. Fechou então, família? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ó, na Residência dos Porcos. Dá essa moral aqui pra gente, beleza? Deixa o seu like aqui no vídeo que vai fortalecer bastante. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra, os Porcos é louco. É nóis.